Os judeus realmente foram expulsos de 109 países? Se você usou a internet por mais de 30 segundos, provavelmente encontrou algum absurdo antissemita. Nenhum site de mídia social está seguro. O número 109 parece aleatório, mas é um cartão de visita neonazista, uma abreviação para a mentira de que os judeus foram expulsos de 109 países. É nojento e muito. Mas também é uma armação da história judaica, porque o povo judeu sofreu múltiplas expulsões. E ver esse número enorme convida um espectador impressionável a se perguntar: por que os judeus foram expulsos tantas vezes? Então, no interesse de dissipar o ruído, vamos esclarecer uma coisa. Os judeus não foram expulsos de 109 países. Essa conta vem de um site de ódio australiano que foi processado por afirmar que os judeus exageraram o número de mortos no Holocausto. O mito do 109 faz uma dupla contagem, considerando cidades como países separados, confundindo tipos de perseguição ou inventando alegações sem fundamento. Mas qual é aquele velho ditado? Uma mentira pode viajar ao redor do globo enquanto a verdade ainda está calçando seus sapatos? O tropeço do 109 se espalhou longe e rápido, não apenas porque o ódio é um vírus. As mentiras mais eficazes contêm um grão de verdade, e o tropeço do 109 faz isso. Ele distorce fatos históricos verificados, transformando os traumas da história judaica em alimento para os antissemitas justificarem seu ódio. O tropeço do 109 dá aos antissemitas uma negação plausível. Não somos antissemitas, eles podem alegar. Estamos apenas apontando um padrão. Isso é um absurdo, e explicaremos o motivo. Vamos falar sobre esse padrão primeiro. É a natureza de um império conquistar, deslocar e destruir. Quando os assírios saquearam o reino do norte de Israel, levaram a maioria dos habitantes judeus. Quase 2 séculos depois, os babilônios conquistaram Jerusalém novamente e exilaram seu povo. Porém, a expulsão mais severa foi cortesia do Império Romano. Primeiro, eles destruíram o templo sagrado, deixando Jerusalém em ruínas. Décadas depois, os romanos esmagaram brutalmente uma revolta judaica, exilando a maioria dos judeus da Judéia por quase 2 milênios. E é aí que nossa história começa, porque um povo exilado e deslocado é um alvo fácil. Uma pátria oferece segurança, algo negado aos apátridas e despossuídos. Seja na Espanha, Polônia, Iêmen ou Alemanha, os judeus estavam extremamente conscientes de seu status como convidados na pátria de outra nação. Mas a verdade sobre convidados é que nem sempre são bem-vindos. Em todo o mundo, especialmente na Europa cristã, os judeus eram sempre lembrados de que sua acolhida era condicional. Não importava que os judeus vivessem na Espanha desde o 1º século, era comum na Alemanha desde o 4º, e que foram convidados para a Inglaterra no século XI. Eles podem ter vivido nesses países, desfrutado de certos privilégios e proteções que abordaremos em breve, mas eram judeus e na Europa cristã, judeu poderia muito bem significar outro. Por quê? Bem, para começar, os judeus eram frequentemente as únicas minorias por perto, o que os tornava um alvo óbvio. Quero dizer, pense nisso. A maioria dos grupos de ódio modernos odeia mais de um grupo, correto? Gosto de chamá-los de odiadores de oportunidades iguais, mas o cristão médio na Europa medieval tinha poucas opções. Assim, sempre que algo dava errado, eles canalizavam sua raiva e medo para o único bode expiatório disponível, os judeus. O povo judeu deve sua sobrevivência em parte à sua recusa em se assimilar. Somos teimosos, orgulhosos e não sairemos daqui. É uma das coisas que mais amo na nossa história. Nos apegamos à nossa religião e tradições, apesar das tentativas mais insistentes de nossos vizinhos para nos salvar. Mas, ao longo dos séculos, esses vizinhos personalizaram isso e tinham um arsenal robusto de maneiras de nos fazer ver a luz. Como queimar livros ou sinagogas ou pessoas. Ou como forçar rabinos a defender o judaísmo e o Talmud em debates públicos manipulados, que muitas vezes terminavam em queima de livros, execuções, expulsões e outras consequências totalmente razoáveis para perder um debate. Ou como proibir judeus de participar da maioria das profissões, ou possuir terras, ou viver entre cristãos. Você provavelmente está familiarizado com os guetos e as estrelas amarelas da Europa nazista. Mas adivinha, os nazistas não inventaram nenhum desses. Governantes muçulmanos do século VIII decretaram que judeus e outros não muçulmanos deveriam usar roupas identificadoras. A Europa cristã medieval foi um passo além com estrelas amarelas e guetos, quanto mais você sabe. Mas a ferramenta mais eficaz em seu arsenal? Expulsão.
Você pode estar se perguntando, se a Europa cristã odiava tanto os judeus, por que simplesmente não os expulsaram desde o início? Por que convidar imigrantes como fez a Inglaterra apenas para fazê-los miseráveis e depois expulsá-los? Ou você pode estar se perguntando de forma mais ampla, por que eles odiavam tanto os judeus desde o começo? Essas são as perguntas cruciais, e sim, estou me referindo ao dinheiro propositalmente, pois falaremos sobre 3 grandes fontes de animosidade contra os judeus. A primeira explica tanto o motivo dos judeus serem temporariamente bem-vindos em alguns países europeus, quanto a razão de sua posterior expulsão. Número 1. Dinheiro fala. Lembra quando eu disse que os judeus foram proibidos de muitas profissões, incluindo agricultura e posse de terras? Isso os levou a entrar em nichos que se tornaram essenciais para administrar um reino, como comércio, ourivesaria, medicina e finanças. É daqui que vem o estereótipo do judeu ávido por dinheiro. Não tem relação com o judaísmo, mas com o fato de que, por séculos, tivemos poucas opções, além de sermos agiotas, cobradores de impostos ou banqueiros. No passado, os cristãos europeus seguiam rigorosamente a proibição bíblica de cobrar juros. Embora seja bom não pagar juros, como nos empréstimos estudantis, cobrar juros é fundamental para gerir uma economia moderna. Mas sabe quem podia cobrar juros dos cristãos? Você adivinhou, os judeus, o que significava que os judeus eram mais ou menos a espinha dorsal da economia da Europa cristã. Além disso, eles podiam ser taxados pesadamente. Alguns governantes exigiam que os judeus pagassem um imposto especial apenas por existir. No século XVIII, os judeus de Praga eram forçados a pagar um imposto de tolerância. Sim, eles tinham que pagar para serem apenas tolerados por uma sociedade que os odiava. Legal, não é? E isso não era só uma coisa cristã. Sob o domínio muçulmano, judeus pagavam o imposto jizya, cobrado de todos os não-muçulmanos. Em suma, os judeus tinham valor econômico. Por emprestarem dinheiro a nobres e reis, frequentemente recebiam proteções especiais da coroa. Antes que você se anime, pois proteção especial parece bom, deixe-me esclarecer que isso não era algo positivo. De fato, viver na Idade Média não era fácil para ninguém, já que o rei detinha poder absoluto. Ainda assim, os judeus tinham um status legal diferente dos cristãos e muçulmanos. Em certos países, eles pertenciam legalmente à coroa. Então, se, por exemplo, o cara no comando, e sim, geralmente, mas nem sempre era um cara, quisesse economicamente destruir a comunidade judaica, ele totalmente poderia. Mas por que um rei iria querer falir seus financiadores? Isso não seria um caso de se prejudicar para atingir outrem? Os governantes cristãos europeus nem sempre foram bons em pensar a longo prazo. Eduardo I, rei da primeira Inglaterra, no século XIII, gostava de coisas comuns, pina coladas, ser pego na chuva e travar guerras caras contra seus vizinhos. Exércitos são caros, então Eduardo taxou e tomou empréstimos pesados dos judeus. Mas dinheiro não brota em árvores, como meus pais sempre dizem. E após anos de guerra, a comunidade judaica simplesmente não tinha o dinheiro. Agora, sobre o pensamento a longo prazo falho, em vez de facilitar o trabalho dos agiotas, ele decidiu se livrar definitivamente dos agiotas judeus. Ele proibiu os judeus de emprestarem dinheiro e cancelou as dívidas devidas a eles, levando a comunidade judaica à falência. Alguma proteção especial, hein? Como os judeus deixaram de ser economicamente úteis, Edward decidiu expulsá-los completamente da Inglaterra. Por isso, não houve judeus na Inglaterra de 1290 a 1650. Eles foram explorados e sugados até o último, e então mandados embora graças a algumas pinceladas de uma pena de um rei sedento de poder. A expulsão dos judeus da Inglaterra, ou de qualquer país, não estava relacionada ao comportamento judaico, mas sim ao seu status desconfortável como convidados em países estrangeiros. Número 2. Enlouquecendo com o poder. Os judeus não eram os únicos indesejáveis na Europa. Você pode se lembrar das aulas de história do ensino médio que os europeus medievais realmente gostavam de lutar uns contra os outros por causa da religião. Católicos versus ortodoxos, católicos versus protestantes, cristãos versus muçulmanos, entendeu? Embora alguns monarcas europeus fossem muito devotos, isso não era apenas uma questão de fé, mas de poder. E qual a melhor forma de consolidá-lo? Eliminar qualquer um que desafie sua autoridade. Essa é uma das razões pelas quais os europeus participaram das Cruzadas, um período terrível para o povo judeu. Por isso, Philippe Augustus da França explorou a comunidade judaica até o fim antes de expulsá-los. Por que os franceses perseguiram e mais tarde expulsaram seus protestantes?
Os escritórios católicos da Inquisição perseguiram repetidamente aqueles que suspeitavam de heresia. Por que os espanhóis perseguiram e expulsaram seus judeus em 1492 e seus muçulmanos em 1609? Perseguições e expulsões religiosas não eram exclusivas aos judeus. Está vendo uma tendência? Os judeus eram a minoria mais visível na Europa medieval, tornando-os úteis para consolidar o poder, como bodes expiatórios e recursos a serem explorados. Coisas divertidas. Novamente, não se trata das ações dos judeus. Trata-se do propósito que uma minoria serve àqueles com poder absoluto. A maioria dos judeus hoje está bem com um Estado próprio. Vivem em países democráticos, podendo seguir as profissões que desejam. Certamente ninguém tenta expulsá-los para consolidar o poder atualmente, certo? Por que deveríamos nos importar com o que supremacistas brancos dizem? Primeiramente, as expulsões judaicas não estão confinadas à Idade das Trevas. Alguns de vocês que assistem podem ter estado vivos quando o mundo árabe e muçulmano empobreceu, perseguiu e expulsou quase 1 milhão de judeus após 1948. Mas, acima de tudo, um trauma não é facilmente esquecido. Meus bisavós não poderiam ter imaginado a liberdade, orgulho e libertação que dou como certo sendo judeu em nossa terra natal. Se você tem ancestrais judeus, eles provavelmente ficariam surpresos com o quão visíveis e aceitos somos hoje em grande parte do mundo. Mas o trauma não te deixa tão facilmente. As expulsões, o sofrimento, as perseguições estão incrustadas em nossa memória, enraizadas em nossas histórias, destacadas em nossa liturgia, codificadas em nosso DNA. Décadas de conforto não podem apagar milênios de história. Sabemos que o ódio mais antigo do mundo não desaparece facilmente. Os neonazistas que postam sobre 109 querem aumentar esse número para 110, usando estereótipos antissemitas históricos para fortalecer sua causa. Apesar de serem vozes marginais, elas se apoiam em 2000 anos de história traumática. O povo judeu sabe o que pode acontecer quando ignoramos uma ameaça óbvia. E é por isso que devemos confrontar a intolerância onde quer que a encontremos, não importa quão marginal ou ridícula pareça.